Oi, boa noite. 6h30 em ponto significa o quê? Significa que chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, pessoal? Por aqui tudo certo. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto. Veja os destaques da edição de hoje. Mulher leva tesouradas do ex-companheiro em São José dos Campos. Em Caçapava, idosa é feita refém durante assalto. Alta nos preços leva brasileiros a mudarem os hábitos de compras nos supermercados. É o seu caso? Participe pelo WhatsApp 997524005. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. E a gente começa essa edição falando sobre um crime que aconteceu agora à tarde em São José dos Campos. Um homem deu várias tesouradas em uma mulher e depois fugiu. No chão, as marcas de um crime que chocou moradores do bairro Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava junto do ex-companheiro, quando ele sacou uma tesoura e tentou matá-la, com golpes no pescoço e no braço. Já ferida, ela pediu ajuda na guarita desse prédio. O João é dentista e estava em casa no momento em que ouviu o pedido de socorro. Ele realizou os primeiros atendimentos. Tinha acabado de chegar da academia, estava em casa, escutei uns gritos, pedido de socorro, onde eu olhei na janela e vi uma pessoa, gravemente ferida, ensanguentada, e prontamente já peguei o pouco que eu tinha em casa para poder dar início à manutenção da vida dela. Ela estava muito nervosa, mas os ferimentos a princípio acabam assustando bastante, mas ela tinha uma lesão no ombro superior esquerdo, e no braço. Comecei a coordenar as pessoas que estavam ali, fui checar a gravidade dos ferimentos e fazer a manutenção da vida dela até a chegada do SAMU. O resgate foi acionado e chegou pouco tempo depois, como mostram essas imagens. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal da cidade. A ocorrência foi registrada aqui no 7º Distrito Policial do município como tentativa de feminicídio. A tesoura foi localizada e apreendida. Agora a Polícia Civil tenta encontrar o agressor que fugiu após. A Polícia Militar disse que a vítima já tinha feito boletim de ocorrência e pedido medida protetiva contra o ex. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde para saber o estado de saúde dessa mulher, mas eles disseram que, em função da Lei de Proteção de Dados, não forneceriam essa informação. Vocês se lembram que ontem a gente conversou aqui sobre o Agosto Lilás, que era o mês de combate, de campanhas para falar sobre violência contra a mulher? Vocês se lembram disso? E ontem eu me lembro de ter falado assim para vocês, prestem atenção nessa matéria, porque mudar esse cenário é um dever de todo mundo. Incentivar esse tipo de crime é cruel demais, é perigoso demais. Sabe-se lá como essa mulher vai ficar. Sabe-se lá quando esse cara vai pagar pelo que ele fez. Por essa covardia, monstruosidade, crime, chame do jeito que você quiser. Mas é uma baita de uma sacanagem. É um perigo. Nenhuma mulher está livre de uma situação como essa. É por isso que sempre que acontece coisas assim, eu gosto de conversar com você, meu telespectador, para que a gente possa discutir soluções para crimes assim, mais punição, mais campanha de conscientização. Que bom que ela encontrou alguém que pudesse ali ter feito os primeiros socorros antes do SAMU chegar. Você do bairro ouviu alguma coisa? Você viu alguma coisa? Que tipo de conselho vocês, mães, dão para as filhas de vocês? Que tipos de conselhos vocês, não só mães, pais, familiares em geral, dão para os filhos de vocês? É assim que se termina uma discussão? É assim que os homens encaram um não quero mais, por exemplo? É difícil, Até quando? Eu acho que essa é a pergunta que fica e que todas as mulheres se fazem. Até quando? Quem vai ser a próxima? É triste demais. O que você acha sobre isso? Como que a gente pode evitar situações assim? Como é que a gente pode proceder para a gente chegar aqui um dia e falar que a violência contra a mulher, graças a Deus, está diminuindo todos os dias? Como que a gente chega nisso? Será que tem saída? Qual que é a sua opinião sobre isso?
997524005 é o nosso WhatsApp. Participa junto comigo. Falar sobre violência contra a mulher é um dever de toda a sociedade para a gente evitar futuros crimes. Em Caçapava, uma idosa viveu momentos de terror. Ela foi feita refém durante um assalto. 2 homens foram presos após invadirem a residência de uma idosa em Caçapava. Eles amarraram ela e fugiram com diversos pertences. A ocorrência aconteceu na noite de terça-feira. Durante a ação policial, os suspeitos foram avistados em um carro em alta velocidade. No entanto, ignoraram a ordem de parada. Perderam o controle do veículo e colidiram contra uma cerca. Tentaram fugir a pé, mas foram capturados. A polícia, eles confessaram o crime e disseram que a arma utilizada estava dentro do veículo. A vítima reconheceu os suspeitos, que foram presos em flagrante por roubo qualificado. Também foi apreendido quase R$600 e uma réplica de pistola. Os homens seguem à disposição da Justiça. De São José dos Campos, Matheus Andrade. Que situação, hein, gente? Pedir a sua opinião para a gente falar sobre esses constantes crimes contra a mulher, violência contra a mulher. E o Gessé de Caçapava já respondeu aqui. Ele falou: Marcela, boa noite. Tá virando moda isso de tentar matar esse. Que coisa mais horrorosa, né, Gessé? Você, como homem, o que você acha que os homens precisam entender finalmente? Dá uma luz para a gente, porque não é possível que a gente vá entender e a gente vai aceitar que isso vire moda. Você tem razão. Responde essa pergunta também para mim, me ajuda nessa, a conscientizar os nossos outros telespectadores. E você, telespectador que está me assistindo, faça como o Gessé, manda mensagem para cá, tá bom? Ah, chegou mais uma mensagem, estou lendo hoje pelo meu celular, tá, gente? Oi, Marcela, teria que ter prisão perpétua para um homem que cometa algo contra uma mulher. Quem sabe assim não acabaria, disse o Fabiano Diniz, de São José. É difícil, né? Se tiver uma punição mais dura, como essa, será que vai resolver? A gente fica colocando mil coisas na cabeça, né? Tentando entender não, porque isso não dá para entender, mas tentando achar soluções, achar desdobramentos mais firmes para que sirva de exemplo, e a gente não consegue chegar a alguma conclusão prática, né? Fabiano, obrigada pela sua participação. A gente continua falando sobre crime, porque tá cheio, né, pessoal? Um outro crime aqui em São José chamou a atenção. No Jardim Aquários, bem pertinho aqui, inclusive do estúdio da TH+ SBT, um homem se passou por entregador e tentou aplicar o golpe da maquininha. Estes são os registros de uma tentativa do famoso golpe da maquininha, mas que desta vez não deu certo. Tudo aconteceu na noite da última terça-feira, no Jardim Aquários, região oeste de São José dos Campos. A vítima, que não quis se identificar, contou como tudo aconteceu. Estava na minha loja e recebi uma mensagem de uma floricultura que tinha um presente para mim. E que eles trabalhavam da seguinte forma: ou eu ia retirar o presente, ou poderia me entregar em casa por uma taxa de R$ 5,90. Pela praticidade, eu pedi para que entregasse. Aí, chegando aqui na minha portaria, uma pessoa me ligou da floricultura e falou: olha, pode descer, motoboy está esperando para você descer. Eu desci, ele deixou a moto ligada do outro lado da rua e veio ao meu encontro. Pediu o cartão, a gente passou numa maquininha normal, vamos dizer assim, só que não passou. E ele pediu para passar na outra máquina dele, que era uma máquina dessas pequenininhas vermelhinhas. Quando ele pegou o cartão na minha mão e inseriu, eu já achei que ele puxou com uma certa força o cartão. Então, eu fiquei mais atenta. E quando eu fui olhar o valor, ele puxou a máquina e eu vi que ele tinha colocado muitos noves, tipo assim, mais de R$1.000, enfim. E aí, quando eu puxei a máquina, ele puxou o cartão, saiu correndo e eu saí gritando atrás dele, porque eu queria o meu cartão. E aí comecei a gritar, socorro, aí veio algumas pessoas da rua e tal, só que ele deixou o cartão cair. E nisso, eu não tinha visto que o cartão tinha caído. Só que nisso, quando eu fui atrás dele, eu chutei a moto caiu, ele saiu correndo e tinha um comparsa do outro lado da rua esperando. Aí as pessoas vieram acudir para ver se tinha acontecido alguma coisa comigo, não aconteceu nada, graças a Deus. O cartão também foi recuperado, porque ele deixou cair no chão. O vídeo mostra o momento em que o criminoso volta ao local para tentar recuperar a moto, que também era roubada.
Frediano é especialista em segurança e explica que, infelizmente, este tipo de golpe está se tornando cada vez mais comum. O golpe da maquininha já é um golpe antigo, mas ainda faz vítimas, e inclusive tão praticado que o próprio Banco Central já tem regulação, já tem orientações no seu site de como agir diante desses golpes. E as orientações são essas, né? Sempre ficar atento à tela da maquininha, ao visor, para ver se ele está funcionando ou não, identificar com precisão o valor que está sendo cobrado, exigir o comprovante, se impresso, para que a pessoa, ainda que ela sofra algum tipo de prejuízo, ela possa usar isso como documento junto ao banco e no registro do boletim de ocorrência, porque isso ajuda ela a identificar o valor, o horário, né, onde isso aconteceu. Então, essas informações são importantes caso a pessoa seja vítima. Se neguem a fazer pagamento em máquinas cujo visor não esteja funcionando. Se negue a entregar o cartão na mão de alguém que diz que vai passar o cartão para efetuar o pagamento. E depois de ter passado por toda essa situação, a vítima faz um pedido que todos fiquem atentos na hora de efetuar uma compra. É um alerta para todo mundo. Não pode atender o motoboy na rua. Tem que esperar entrar no espaço destinado a eles aqui no prédio, no condomínio, porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Foi só o golpe da maquininha, mas não podia ter sido outra coisa. Não é só o golpe da maquininha, não. É um golpe e que poderia ter sido muito pior se você não tivesse ali desconfiado. Você falou uma coisa muito importante, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A gente vê tanta notícia sobre golpe e muitas vezes quando a gente ouve no noticiário, eu tenho certeza que algumas pessoas falam, ai não, de novo, gente, não é possível que as pessoas não aprenderam. Gente, os golpistas, eles estão cada vez trabalhando melhor. Se eles usassem essa inteligência para o bem, seria maravilhoso, mas não. Um bandido sempre usa a inteligência para o mal. E se a gente não ficar aqui batendo na tecla, não desconfia, não confia, sempre desconfia, mais e mais vítimas serão feitas. Eu acho muito bacana quando alguém concorda em abrir o jogo, em denunciar, em falar com a gente sobre isso, porque serve de alerta. Pode ter certeza que o depoimento dessa vítima vai servir de alerta para muitas outras pessoas que vão começar a desconfiar sempre, que vão de fato colocar em prática essa orientação do especialista de não entregar o cartão, de desconfiar e de não passar o cartão se a maquininha estiver quebrada. Tenha certeza do valor que está sendo cobrado, se é que você precisa pagar qualquer tipo de valor. Obrigada por ter dividido a sua história com a gente. Eu agradeço também ao especialista, porque é só com informação que a gente consegue mudar certas coisas, né? Falando em informação e em mudança, eu convidei você, telespectador, a conversar comigo sobre essa questão da violência contra a mulher e até pedir para que o Gessé, que tinha mandado uma mensagem anterior, falando, poxa, tá virando moda esse tipo de crime, né? Tentando matar a ex-companheira, enfim. E aí eu falei, Gessé, o que a gente pode fazer? E ele respondeu, mais uma vez, falando, nós temos que mudar a lei no Brasil, né? Porque depois entra, paga uma fiança, sai, verdade. Isso seria para todos os crimes, né, Gessé? Se a gente tivesse leis mais firmes, penas mais duras, quem sabe a gente não teria menos criminoso circulando pelas ruas. A Ângela também comentou o assunto. Ela falou, boa noite. Marcela, tinha que ter mais punição e também campanha. Colocar na cadeia sem dó e piedade. Um grande abraço, obrigada pela programação. Ângela, eu que te agradeço. Muito obrigada por acompanhar nossa programação e por fazer parte dela também. Obrigada pela sua contribuição com esse assunto tão importante. Vamos mudar de assunto agora, mas eu também quero a sua participação, sabe por quê? Porque esse assunto mexe com a vida de todo mundo. A gente fala sobre economia agora e sobre uma situação que eu sei que impacta na sua vida, porque impacta na minha também. Eu me refiro ao ato de fazer compras básicas, tá? Não compras de luxo, bobeirinhas ali, bobeirinhas aqui, não, compra básica. E ao supermercado, por exemplo, não é mais como antigamente, né, gente? Está tudo muito caro e não é de hoje. Com os preços nas alturas, os brasileiros estão mudando a forma de comprar e até o que colocam no prato. Um levantamento inédito feito em todo o país revela como a inflação tem mexido não só no bolso, mas também nos hábitos alimentares da população. Com a alta dos preços, muitos consumidores têm repensado o que realmente precisa estar no carrinho. Eu gosto de variar bastante no prato, né? Então, ter alimentos de todas as características, cores, né? Nutrientes. Eu gosto de variar, né? Comer um pouco de peixe, no outro dia frango e carne também sempre que possível, né? A gente não vive sem o cafezinho, né? A gente pode diminuir,
mas ficar sem não. Que você compra hoje com valor, você não compra amanhã com o mesmo valor. Mas por enquanto a gente está conseguindo sobreviver. Certas coisas não tem condição, então leite, café, a gente continua consumindo, mas agora escolhendo melhor a marca. Esse comportamento se confirma na pesquisa nacional feita pela Reds Research. O levantamento mostra que 84% dos brasileiros notaram aumento nos preços dos alimentos e 65% afirmaram que isso afetou diretamente a alimentação da família. Um dos alimentos, né, que para os consumidores faz parte do essencial, né, ou seja, daqueles alimentos que eles deveriam estar consumindo com bastante frequência e que deixou de fazer parte da alimentação diária das pessoas, sendo consumida com bem menos frequência, é a carne, né? Acho que esse foi um dos alimentos mais impactados. Acabou sendo substituído por ovos, acabou sendo substituído por outras fontes de proteína. Outros alimentos que foram impactados também são as manteigas, gorduras, os azeites também, né? Que acabaram tendo uma alta bastante grande, acho que muito por conta do câmbio. Então, esses acabaram sendo, né, os alimentos mais impactados. A pesquisa mostra ainda que o comportamento dos brasileiros mudou também no jeito de comprar. 53% passaram a frequentar atacarejos, 70% deram preferência a marcas próprias ou genéricas. O feijão ele é uma leguminosa e daí a gente vai ter outras opções de leguminosas, no caso o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a gente consegue fazer essas trocas e muitos vegetais também apresentam os mesmos nutrientes do feijão. Então a gente consegue, por exemplo, tirar um feijão, mas colocar um espinafre, uma couve, não vai suprir 100%, mas vai acabar ali trazendo um balanço de nutrientes bom para as pessoas. A proteína animal, ela tem uma quantidade proteica muito alta, fica difícil a gente substituir por outro grupo de alimentos. Mas o ideal é a gente optar por proteínas que tenham valor mais baixo. Por exemplo, entre a carne vermelha e o frango é mais acessível. A carne de porco acaba sendo mais acessível. Os ovos são boas escolhas ali para a gente colocar no lugar da carne vermelha. A pera é uma fruta da estação, uma boa escolha para quem quer economizar sem abrir mão da saúde. No carrinho ela pode vir acompanhada do brócolis, que também está na época. E claro, do arroz, do feijão e da proteína, que seguem como prioridade na mesa dos brasileiros. Uma combinação acessível e cheia de benefícios. A gente tem aquele cultivo em determinadas épocas. Então agora, por exemplo, a gente está na época de pera, de morango, de couve-flor, brócolis. Quando a gente escolhe os vegetais da época, a gente paga um valor menor por eles, né? Porque está no momento ali da safra. Então isso ajuda a baratear a compra também. Mas a gente até brinca essa questão do desembalar menos e descascar mais. Então, sempre priorizar aqueles alimentos que são mais naturais, que são a base alimentar mesmo. O arroz, feijão, carnes, as frutas, legumes. Eu acho que o brasileiro ele tem uma ótima base alimentar ali. Ele sempre prioriza alimentos mais naturais e é assim que deve ser mesmo. Pensando em saúde, é assim que deve ser. E os consumidores de São José confirmam. Pode até faltar uma coisa ou outra no carrinho, mas o arroz com feijão segue garantido. Feijão tem que ter no prato e o brasileiro tem que ter, né, arroz e feijão, senão não é almoço, né? Me conta como é que você tem feito aí na sua casa. Você se identificou com a pesquisa? Eu sei que já tem telespectador dizendo que sim, comentando sobre algumas mudanças de hábitos. Eu quero saber a sua opinião. No próximo bloco a gente já volta e eu vou ler mensagem, combinado? Você está optando por outras marcas? Você mudou o seu lugar de compra? Enfim, aproveita que vem o intervalo, me conta pelo WhatsApp 997524005. São agora 6h48. Volto já e quero ler sua mensagem. Até daqui a pouco. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Dia dos Pais no Serramar Shopping. Acelera coração. A cada R$250 em compras, ganhe um número da sorte. Concorra a R$1.000 em vale compras e uma experiência em Interlagos com seu pai. Consulte o regulamento no site. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber.
O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e SBT. Oi, tudo bom? Você sabe quem eu sou? Quem é você? Você acha que descobrir o autismo antes ia mudar muita coisa na sua vida? Ia mudar. Você ia entender que muitas coisas não eram só da sua cabeça. No Abratio Restaurante, de segunda a sexta, do meio-dia às 3, você aproveita o nosso menu almoço a partir de R$ 49,90. O cardápio ganhou aperitivos novos, combinando os clássicos italianos com aquele toque especial que só o Abratio tem. Nosso menu infantil agora tem novas opções para agradar os pequenos paladares. Estamos no Center Valley Shopping, Piso Dutra. É vero saboroso, é vero Abratio. Vou ler as mensagens que estão chegando sobre o que a gente acabou de comentar, sobre as mudanças de hábitos na hora de ir ao supermercado, na hora de comprar o básico para a nossa família em função da alta nos preços. Elaine, de Taubaté, disse o seguinte: o nosso cardápio passou a ter mais frango e pão de forma no café. Quero ver quem vai se identificando com quem. Podem continuar participando, tá bom? Tem uma outra mensagem que chegou aqui da... Ops, cadê? Perdi? Da Ângela, de Lorena. A compra básica virou luxo. Aí somos obrigados a mudar hábitos para economizarmos o essencial. Aí fica até engraçado. Põe e tira do carrinho. Quem nunca, né, Ângela? A gente pega uma coisa na empolgação e você fala, nossa, não, já estourou o que eu tinha para gastar nessa compra. Devolve. Aí você pega mais alguma coisa e fala, acho que esse eu vou levar. Só que aí você vai para o próximo item que você não pode deixar de comprar, você vê que tá caro, aí você vai lá e tira de novo, realmente. Põe e tira do carrinho, você definiu bem a situação, me arrisco a dizer, de todos nós brasileiros. Boa noite, sou a Suelen de Santa Isabel. Tudo bem, Suelen? O mercado sobe e o salário continua minúsculo. Como ter uma boa alimentação, sendo que cada vez as coisas sobem mais, o café é tão absurdo, verdade. Bom seria se o salário acompanhasse todas as altas, né, Suelen? Mas também não é a realidade dos brasileiros. Um beijo para você, obrigada pela participação. Boa noite, Marcela, fazendo a jantinha mais ligada no programa. Abraço, Marina de São José. Marina, o que vai ter de bom hoje aí, hein? Conta pra gente, conta o que você tá preparando. Oi, boa noite, Marcela. O meu hábito alimentar mudou, sim. Agora eu como feijão. Wallace, e finge que está comendo lagosta, né? Obrigada pela sua participação. Tem o Valdinei. Valdinei falou o seguinte, boa noite, não tem para onde correr. Em todos os lugares, os preços estão em alta. Aqui na minha casa, minha mãe já mudou umas 3 vezes de supermercado, mas às vezes tem itens em promoção e outras em altas, verdade. Como é bom quando a gente quando a gente consegue pegar as boas promoções, né? Eu fico sempre de olho. Marco Antônio, de Jacareí, reduzir consumo, principalmente desperdício, procurar comprar o necessário, tudo caro e novos produtos com qualidades inferiores, também tem essa. Consumo consciente para manter uma boa alimentação e seguir assim. Ô Marco, sabe que eu concordo com você? Essa questão de reduzir o desperdício é muito importante. Na escola da minha filha, eu aprendi com eles lá a fazer um patê de talo de brócolis. Falando assim parece estranho, né? Mas fica uma delícia. Eu comecei a fazer, reduzi o desperdício, ofereço algo diferente para minha família e é sucesso.
Se vocês quiserem, depois eu passo a receita para vocês, tá bom? Eu passo lá no meu Instagram, @mesquita.marcela. Quem quiser, pede lá, que eu prometo que eu faço um post depois, não agora, mas eu faço um post contando essa receita, caso vocês queiram, tá bom? Agora, 6 horas e 54 minutos, hora da participação do Diego Amorim, direto de Brasília, aqui no TH Mais Notícias. Hoje ninguém mais faz política sem redes sociais. Aliás, tem gente que já nem gasta mais sola de sapato. Com emenda pra cá, verba pra lá e um social media criativo, a campanha tá feita. Para alguns isso basta e funciona. Mas até quando dancinha, trend, gracinha e careta no feed vão se traduzir em voto na urna? Porque no fim das contas é isso que interessa, voto. Com dancinha se fura bolha, com dancinha se resolve crise política, dancinha constrói ponte sem superfaturamento, zera fila na saúde, resolve o déficit de policiais. São só provocações minhas, eu não tenho essas respostas. Você também não, talvez ninguém as tenha. E sabe por quê? Porque estamos todos entretidos com as dancinhas dos políticos nas redes sociais. Políticos estes que já se acostumaram a sambar, literalmente, na nossa cara. Uma operação conjunta das polícias militar e civil prendeu 4 criminosos em Cachoeira Paulista. 2 deles eram procurados por homicídio. A Operação Nêmesis tem como foco reduzir os crimes violentos nas cidades de Cachoeira Paulista, Lorena e Cruzeiro. Durante a ação, 4 criminosos foram presos. 2 deles já eram procurados pela Justiça por homicídio. As prisões ocorreram em Cachoeira Paulista. Com eles, a polícia apreendeu mais de 1 quilo de maconha, meio quilo de cocaína, além de porções de crack de uma droga conhecida como dry. Também foram encontrados R$ 782 em dinheiro, 14 celulares, um notebook, um carro e mais de 1.000 Spendorfs vazios, que seriam usados para embalar entorpecentes. Segundo a polícia, as investigações continuam e mais fases da operação devem ocorrer nos próximos dias. De São José dos Campos, Isabela Toches para o TH Mais Notícias. Um homem foi preso por tráfico de drogas na rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba. Ele estava em um carro de aplicativo quando foi abordado durante uma operação do Toro, Grupo Tático Ostensivo Rodoviário. Com ele, a polícia encontrou 800 papelotes de cocaína e mais de 2.400 porções de maconha, totalizando cerca de R$ 64 mil em drogas. O suspeito confessou que faria a entrega na rodoviária da cidade e que receberia R$ 1.000 pelo transporte. E essa não foi a única apreensão do Thor, não. Em 9 meses, o Thor já apreendeu quase 140 quilos de drogas. Isso porque o litoral norte tem se tornado rota dos traficantes em função dos turistas. Esse fluxo de pessoas que tem aqui, ele é flutuante, né? Então você tem aos finais de semana, aos feriados prolongados, que fica aumentando a quantidade de pessoas que descem para o litoral norte. Com isso também desce o tráfico de drogas, né? Descem pessoas boas e descem também os consumidores de droga. O tráfico aproveita dessa sazonalidade também. Quando se cria uma companhia de policiamento rodoviário, você tem um remanejamento de efetivo, você tem uma atenção operacional numa determinada área que é mais focada. E, consequentemente, com esse direcionamento de policiamento, você tem maior apreensão, maior número de flagrantes e também de fiscalização de trânsito. Um motociclista de 19 anos morreu depois de perder o controle da moto e colidir contra um poste durante a madrugada. O acidente foi no bairro Altos de Santana, zona norte da cidade. O caso foi registrado como morte acidental e a perícia esteve no local para investigar as circunstâncias da colisão. Tem muitas mensagens que estão chegando, eu li agora há pouco algumas mensagens falando sobre a questão dos preços, mas tem muita gente comentando ainda sobre os assuntos abordados no comecinho do jornal, falando sobre violência contra a mulher, falando sobre o golpe da maquininha. Eu quero destacar agora a mensagem da Mari de Taubaté, que fala o seguinte: que Deus abençoe todas as mulheres, está muito difícil, a gente vê isso todos os dias. Se houvesse justiça, isso não aconteceria. Deveria ter prisão perpétua, aí ninguém faria mais, disse a
Mari, de Taubaté. O Xandão de Pinda já está comentando a questão do uso da maquininha de pagamento de cartão por golpistas. Ele falou o seguinte: boa noite a todos do TH Mais Notícias. Boa noite, Xandão. Marcela, fui vendedor de pão caseiro por mais de 3 anos e quando eu fazia venda com pagamento no cartão, eu sempre mostrava o valor cobrado pela venda e sempre que o cliente queria, enviava o comprovante via SMS. Xandão, você fazia isso porque você é uma pessoa honesta, porque você estava vendendo e recebendo pelo seu trabalho. Tudo certinho. A máquina do cartão agora é muito mais democrática. Antes era só em grandes lojas, né? Agora, muita gente faz pagamento pelo cartão. A maquininha, muitas vezes, é bem pequenininha. Tem tantos vendedores que usam isso, vendedor caseiro, vendedor ambulante. Na praia, quantas pessoas não vendem isso também, né? Usam a maquininha. Tá tudo certo com o uso dessa tecnologia. O problema é que não é todo mundo que faz o certo como você, né? Tem gente que aplica golpes, como a gente viu agora há pouco. Muito obrigada pela sua participação, viu? A Viviane de São José também está falando sobre essa questão das leis aqui no Brasil, de punição com relação aos crimes. Ela falou: Marcela, sou da opinião de reforma política, pois somos reféns das leis centenárias, disse a Viviane. Viviane, é bem complicado, né? Outra pessoa falando: Marcela, aqui de Natal, Maria e Wilton falando com a gente assim: com certeza, aumento da impunidade. A lei para combater a violência contra as mulheres está diminuindo a sua eficácia. Tem que ter leis mais duras. A Nilva falou o seguinte, Nilva Gomes: eu passei por isso, fui perseguida pelo meu, deve ser ex, imagina, ou pelo companheiro, enfim, durante 4 anos, tive que mudar de cidade e me esconder para garantir a minha vida. Vocês estão vendo, gente, é muito mais comum do que a gente imagina. Como disse o outro telespectador, parece que isso está virando moda. Não é que está virando moda, isso sempre existiu, mas parece que agora a gente consegue falar mais sobre o assunto. As mulheres denunciam mais, as pessoas pedem mais socorro, mas, como os outros telespectadores disseram, se não tiver leis mais duras, dificilmente a gente vai conseguir mudar esse cenário. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Deixa eu ler mais uma aqui, do Vanderlei, de Pindamonhangaba. Falou assim: eu sou contra homem que bata em mulher. Eu sou casado há 34 anos com a minha mulher e nunca bati nela, pois se eu tirei ela da casa da mãe dela é para cuidar. Você não acha? Eu acho que é o mínimo. Eu acho que respeito é algo que deveria existir sempre, em qualquer relação. Um tem que cuidar do outro se é uma relação prazerosa, se é uma relação de respeito, de cumplicidade, de companheirismo. É uma pena que nem todo mundo consiga viver essa relação respeitosa, né, Vanderlei? Acho que esse é o caminho, você está certo. Não tem que maltratar a mulher nenhuma, não. Está certíssimo. Obrigada pela sua participação, viu? Um beijo. Vou fazer uma pausa rápida para chamar o intervalo comercial agora, tá bom, gente? No próximo bloco, tem uma curiosidade sobre Campos do Jordão. É comum que a gente tenha geada na serra, certo? Mas neve, a gente não tem visto. Pelo menos não agora, porque no passado já teve, sabia? Esse é um dos assuntos que a gente vai abordar logo depois do comercial. 7:02. Volto já. TH Mais Notícias. Oferecimento: Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Hoje, após a Arena SBT... Hoje tem Roda Solta no The Noite e ele também tá aqui, o internacional comediante músico Morgan Jay. Morgan, você é americano? Só americano mesmo. Mas também é brasileiro? Sou brasileiro, minha mãe é brasileira. Então eu escrevi algumas canções em português pra testar no show. Não usa telefone se vier. Hoje, após a Arena SBT... Bicicleta, The Noite. Nos primeiros passos, tudo é descoberta. Aprender brincando, crescer com afeto, cuidado e atenção. Novos saberes, mais autonomia. Desenvolver o pensamento, respeitar o tempo e o jeito de cada um. Hora de sonhar grande, ampliar horizontes, escolher caminhos com segurança e propósito. Aprender na prática, conectar teoria e experiência. Estar pronto para o futuro. Colégios Univap, unidades em São José dos Campos e Jacareí. Venha testar os seus conhecimentos no Show do Milhão, o game de perguntas e respostas mais famoso do Brasil, diretamente da TV para o seu celular. Peça ajuda aos universitários, pule a pergunta e muito mais.
Desafie os melhores jogadores e mantenha-se no topo da liga. Baixe agora o Show do Milhão e leve toda a experiência do programa da TV para o seu celular. O Rafael é um menino exemplar. Tudo que ele busca é aprendizado. Graças a Deus, é uma ótima escola. A escola agora 5.0, professores, a gestão é ótima. Um ambiente que a criança quer ficar aqui. Eu ver que o crescimento dele está sendo gratificante para ele, para mim é inexplicável. Porque é um menino muito estudioso que me dá muito orgulho. Ei, você tem vontade de ganhar uma renda extra? Que tal ser um consultor ou uma consultora Jequiti? Você pode lucrar até 30% ou mais em cada venda e realizar os seus sonhos. Essa marca é minha parceira há anos e já vi centenas de pessoas que transformaram suas vidas com a Jequiti. Mude a sua também. Vem pra Jequiti. É só acessar o QR Code. Acessa aí. A TV que pulsa com a energia do Vale está mais movimentada do que nunca. Você já me conhece e agora eu cheguei para ficar. No Alô Você Vale vai ter notícias, interatividade e prêmios no primeiro Jornal do Vale. Você quer humor, leveza e conteúdo? O Chega Mais Vale é comigo, Vinícius Valverde, no seu tempo, do seu jeito. E no começo da noite, as principais notícias do dia, comigo, Marcela Mesquita, no TH Mais Notícias. Jornalismo leve, com credibilidade e a nossa proximidade. E em seguida tem SBT Esportes Vale, muitos prêmios, entretenimento e, é claro, muito esporte pra gente finalizar o dia com um verdadeiro golaço. Tem emoção. Tem diversão. Tem informação. Tem esporte. TH Mais SBT. Aqui tem você todo dia. De volta com o TH Mais Notícias, 7 horas e 6 minutos. Vamos falar da previsão do tempo. Eu sei que isso te ajuda a organizar o próximo dia, né? Tem gente que separa o look ali para o dia seguinte, para não ter que acordar mais cedo e pensar na roupa. Por isso eu gosto de passar a previsão do tempo todo dia, para poder te ajudar nessa organização. Seguinte, vamos lá então. Para amanhã não tem previsão de chuva no Vale do Paraíba. E os meteorologistas falam em sol ao longo do dia. No litoral pode ser que chova. Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas. Em São José dos Campos, os termômetros variam entre 7 e 24 graus. A mínima também é de 7 graus em Bananal e a máxima sobe mais, pode marcar até 27. Para São Sebastião, os meteorologistas falam em máxima de 21 graus e pode ser que chova na parte da tarde. Fechando o nosso giro, vem Campos do Jordão com mínima de 6 e máxima de 22 graus nesta quinta-feira. Graça de Jacareí, acabei de ver sua mensagem, ela falou o seguinte: boa noite, Marcela, estou ligadinha no seu programa Debaixo da Coberta, tá frio, você tá linda, muito obrigada. Graça, tá frio mesmo. Agora, em Jacareí, tá frio? Imagino que esteja, mas você imagina em Campos do Jordão, que o inverno tá mostrando toda a sua força em Campos do Jordão, né? Teve inclusive geada nessa madrugada e os termômetros já ficaram negativos esse ano na cidade. Mas vocês sabiam que esse frio todo nem se compara com o que a cidade já enfrentou no passado? Em 1979, foi registrada oficialmente a impressionante marca de menos 7,3 graus. A cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, atrai milhões de turistas todos os anos por conta das baixas temperaturas e da paisagem encantadora. Uma região que, apesar de gelada, é acolhedora. Mas será que o clima na Serra da Mantiqueira sempre foi assim? Edmundo é jordanense e historiador da cidade e conta que anos atrás o clima era ainda mais gelado. Antigamente, a quantidade de pinheiros, araucárias que nós tínhamos em Campos do Jordão era muito grande.
né? E a vegetação era uma vegetação natural. O clima de Campos do Jordão era um clima que a gente sentia mais o frio. Hoje em dia mudou muito, porque aumentaram os telhados das casas, o asfalto, a quantidade de automóveis, e esquenta o ar de Campos do Jordão. Então, antigamente, o frio era muito mais rigoroso do que hoje. Durante o inverno, principalmente à noite, é comum a gente se perguntar: nossa, será que vai nevar de tanto frio que está fazendo? Bom, no Vale do Paraíba, principalmente na Serra da Mantiqueira, é comum que as temperaturas caiam bastante durante o inverno. Mas será que já existiu algum relato ou registro de neve aqui na nossa região? Em 64, quando foi umas 3 horas da tarde mais ou menos, eu comecei a sentir uns pinguinhos de chuva, né? Aí daqui a pouco eu olhei assim e vi umas coisinhas brancas caindo, né? Aí eu fui olhar no chão, eram uns floquinhos de neve pequenininho, mas isso foi coisa assim de 2 minutos e não foi mais pra frente. William é meteorologista da Defesa Civil do Estado de São Paulo e comenta sobre alguns registros feitos antigamente na região. Tem uma foto, né, que circula na internet, que é um senhor, né, que está na frente de uma casa com bastante neve. Tem gente que fala que aquilo é uma foto de granizo. Aí a gente analisando aquela foto, a gente pode pontuar algumas questões. Por exemplo, se fosse granizo, o solo não estaria com uma cobertura tão reta. Mas quais seriam as condições ideais para que a neve se formasse? A Serra da Mantiqueira apresenta as características necessárias para esse fenômeno? Tem que ter umidade no momento, e a temperatura geralmente tem que estar abaixo de 0. Campos do Jordão, ele fica um pouco mais para dentro do continente. Então a umidade, por exemplo, do oceano não consegue chegar lá. E as chuvas que chegam lá, elas acabam chegando uma chuva um pouco mais forte do que o ideal para acontecer neve aqui na região do Brasil. Nos tempos atuais, a geada acaba sendo mais comum ao longo do ano, um fenômeno que também atrai curiosos e amantes das baixas temperaturas. Mas, segundo os especialistas, a neve, propriamente dita, está cada vez mais difícil de ser registrada em uma das cidades mais geladas do Brasil. Eu, como nasci aqui em 1943, daquela época que eu nasci para cá, Campos do Jordão mudou demais, é praticamente irreconhecível, né? Tá bem diferente. O clima não é o mesmo clima que era antigamente, não. Diria que é muito difícil, é muito raro ter essa condição. Se tivesse, imagina, os turistas iam amar. Quem acorda cedinho lá na cidade para trabalhar, talvez não. Mas que ia fazer sucesso com os turistas, com certeza. Sucesso também é a participação do nosso público. Oh, meu Deus, como vocês são participativos, que coisa boa. Que bom saber que a gente tem tanta gente acompanhando o nosso trabalho e participando. Muito obrigada. Tem uma telespectadora muito querida que está fazendo aniversário hoje, que é a Cleusa de Taubaté. Ontem ela me mandou mensagem contando que a nora dela, a Luana, estava fazendo aniversário, que hoje seria o aniversário dela. É o aniversário dela. Eu falei: Cleusa, eu não gosto de dar feliz aniversário antecipado. Me manda mensagem amanhã, que é hoje. E ela me mandou. Então, Cleusa, para você, um grande beijo. Feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida, viu? Um beijo para você e para toda a sua família. Tem mais uma aniversariante também, que é a Pérola. Está fazendo 8 aninhos e o Walter de Taubaté disse que ela é minha fã. Ô, Pérola, um beijo da tia Marcela para você. Fiquei feliz de participar do seu dia, tá bom? Um beijo para você também. Muita saúde, muita notícia boa, muita brincadeira, uma vida cheia de sorrisos, viu? Um beijo, Walter, obrigada pela participação. Patrícia de São José, boa noite, Marcela, Deus abençoe, já estou ligadinha com você. Muito obrigada. Amém, que Deus abençoe a você também. A Jennifer falou que esteve aqui hoje nos estúdios da TH Mais SBT, falando sobre violência contra a mulher, disse que queria ter me encontrado, queria ter me conhecido. Que pena que a gente não se encontrou, mas não faltarão oportunidades. E ela fala que foi muito bem recebida aqui, que a equipe é nota 1000, amei a equipe de vocês, fiquem bem. Olha, tem que concordar com você, nossa equipe é fera mesmo. Todo mundo aqui é muito carinhoso e todo mundo adora receber convidado, receber o público que vem retirar prêmios. A gente adora conhecer vocês pessoalmente, assim a gente vai aumentando a nossa família SBT cada vez mais. Jennifer, um beijo para você. Eduardo de Pindamonhangaba pede para eu mandar um beijo para o filho dele, para o José Eduardo.
José Eduardo, um beijo para você. Obrigada pela participação de vocês. Carmen do Satélite, um beijo. Silvana de São José falou que fica de olho nas promoções, assim como eu. Um beijo para você. Marco Antônio, um beijo. Moisés falando que em casa eles estão comendo comida francesa, que é o restaurante. Ah, esse daí é famoso, hein? Também faço muito lá em casa. Antero de Ubatuba, um beijo para você. Ele pede para mandar um abraço para o Pedro, para a Rosângela e para a família aqui de São José que estão ligadinhos na programação. Muito obrigada. Marcos falando, amo assistir seu jornalismo, sou seu fã, Deus abençoe você sempre. Amém, muito obrigada. Oi, Marcela, boa noite. A minha filha fez aniversário ontem, sou o Rogério do bairro Residencial Flamboyant. A sua filha também chama Marcela, isso é minha xará? Ô xará, feliz aniversário. Muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida sempre. Rogério, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para você e para toda a sua família. Aliás, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Foi muito especial ter essa troca mais uma noite aqui na tela da TH Mais SBT com você que nos assiste. Amanhã tem mais, combinado? E é claro que eu te espero. Boa noite e até amanhã. Tchau.